Essa é a aula 4. Nós vamos começar essa aula perguntando: há relações entre culturas nacionais e culturas organizacionais? Como nós podemos pensar isso e quais são os espaços de atuação que nós temos nas organizações para mitigar os efeitos negativos das culturas nacionais sobre a produtividade e apoiar os aspectos positivos? Na segunda parte dessa aula, nós vamos olhar um pouco sobre os métodos e as estratégias de pesquisa para pensar sobre esse fenômeno. Esse slide aqui é muito para nos ajudar a olhar a cultura em relação àquilo que ela mais entrega de valor numa organização. Para começar a pensar sobre isso, é importante a gente parar um minuto para fazer uma reflexão de por que a cultura, então, passa a ser importante na gestão. Nós falamos da cultura brasileira autoritária na aula passada, daquela questão do condomínio, que as regras não eram criadas de fato para resolver um problema, mas para permitir a discricionariedade da liderança. Então, a regra e o formalismo, eles não estão endereçados à resolução de um problema, mas a um disciplinamento externo em relação aos indivíduos que estão ali operando. Né? E o que isso significa quando nós pensamos na formalização de mecanismos e processos de gestão? Muitas vezes a gente vê empresa com muito padrão, muito processo, muito controle, muito acompanhamento, mas aquilo não está gerando uma adesão dos meios aos fins. Então, o tipo de distanciamento autoritário que nós temos faz com que haja um descolamento muito grande entre a tarefa prescrita, o ideal de quem elaborou a tarefa, a norma, o padrão e o procedimento, e a tarefa real. E isso é o que dificulta a gestão do conhecimento e a gestão da inovação. Eu tenho um monte de regras engessadas que teoricamente deveriam permitir uma colaboração mais ordenada, mas como elas são pensadas com distância da execução, elas não têm aderência ao que está acontecendo na prática. Então, o descolamento entre a tarefa prescrita e a tarefa real, ela é desproporcionalmente mais alta, e esse descolamento é mais alto em países que têm alta distância de poder, planejamento reativo e baixa confiança. E isso para as organizações é terrível. Então, vamos dar uma olhadinha no que é isso de uma maneira mais clara, vamos entender como é que esse processo se dá na prática, para a gente então começar a pensar como é que a gente consegue, reduzindo esse distanciamento, aumentar a capacidade de capturar a inteligência do conjunto de pessoas. Eu coloquei aqui duas frases para nós fazermos uma pequena reflexão sobre a tarefa de gestão. Essas frases, na realidade, são uma síntese, um trabalho grande da editora da Harvard Business Review. Ela tentando, depois de 30 anos de trabalho ali à frente da Harvard Business Review, ela tentando entender qual era a essência de toda aquela discussão, ela termina colocando essas duas frases como sendo a síntese de tudo aquilo que ela aprendeu, selecionando os melhores artigos para o que era uma das melhores revistas do mundo em gestão. Então, ela diz que gerir é a capacidade de traduzir complexidade e especialização em desempenho. Essa é uma tarefa clara da gestão. Como é que eu traduzo complexidade e especialização em desempenho? É uma questão que já está lá no livro originário de Adam Smith, quando, na Riqueza das Nações, ele propõe a ideia de se dividir a produção de alfinete em várias etapas. Ele mostra, se um artesão tiver que fazer um alfinete desde de pegar a matéria-prima até ter o produto final na ponta, mesmo que ele seja muito ágil, ele vai produzir, não me lembro exatamente, 10, 11 alfinetes por dia. Se eu pegar todas as etapas de produção do alfinete e eu dividir
entre um X número de pessoas, cada uma realizando essa etapa, esse número é multiplicado inúmeras vezes, numa proporção muito maior do que o número de pessoas que está executando. Então, Adam Smith formula isso, mas não coloca em prática. Quem vai colocar em prática esse princípio é Taylor mais tarde, com a questão dos tempos e movimentos e toda a análise da administração científica. Coloquei ali uma imagem de uma linha de montagem, porque a linha de montagem é exatamente resultado desse esforço. Quer dizer, um automóvel tem que produzir roda, tem que produzir eixo, tem que produzir motor, tem que produzir carroceria, tem que produzir uma série de coisas. Como é que eu, colocando cada empregado, fazendo uma pequena etapa desse processo, da maneira mais simples possível, como é que eu consigo aumentar a produtividade e jogar o custo unitário para baixo? Quando Taylor faz esse experimento, de fato ele consegue um ganho de produtividade enorme. Nós falamos na primeira aula, né, cerca de 300% de ganho em produtividade com essa estratégia de divisão das tarefas em tempos e movimentos, e ele consegue então pegar toda a complexidade que é produzir um automóvel, pegar todas as características necessárias do trabalhador para fazer aquilo e organizar numa divisão de tarefas e funções adequada ao aumento da produtividade. O que ele começa a perceber é que quanto mais simples for a tarefa, mais ganho de produtividade aquele empregado vai ter. Então, esse é um princípio fundante que a gente observa na origem da administração científica. Um dos objetivos da gestão também é a capacidade de garantir o melhor e o mais inteligente uso dos recursos. Essa é uma questão curiosa, porque todo ordenamento burocrático, ele é uma ferramenta para este fim. Se nós não visitamos continuamente o ordenamento burocrático de modo a verificar se ele está levando a isso, nós podemos gerar aquilo que a gente pode chamar aqui de burrice burocrática ou burocratização psíquica, né? A burrice burocrática é que eu acho que o trabalho é aquilo que a burocracia manda, né? Então eu confundo a razão de ser do meu trabalho com a minha tarefa, que está ditada pela hierarquia, e a burocratização e a burrice burocrática aqui, quer dizer, desculpa, a burocratização psíquica é quando eu começo a pensar como o ordenamento burocrático me manda. E eu não consigo olhar para o ordenamento burocrático como uma ferramenta, como um meio para um fim. O que acontece, então, é que as sociedades hierárquicas e autoritárias geram ainda mais disfunção da hierarquia e da burocracia. Pensada na sua origem, quando Max Weber fala da importância da burocracia, é uma forma, de fato, de ordenar para que você consiga entregar justiça para 190 milhões de pessoas, para que você consiga entregar educação para 190 milhões de pessoas. Quer dizer, sem um ordenamento burocrático, seria impossível criar essa organização do trabalho de modo a garantir que um determinado produto chegue na ponta igual para um grande número de pessoas. Então, a burocracia, teoricamente, é uma ferramenta da modernidade para aumentar a racionalidade da organização do trabalho. O que acontece é, quando a gente começa a deixar a burocracia funcionando e as pessoas deixam de olhar para ela como uma ferramenta, a gente começa a ter problema. E aí vocês falam, poxa, mas será que as organizações todas não fazem isso? Tem culturas organizacionais que impedem isso brilhantemente. Uma vez eu estava no Hospital Albert Einstein em São Paulo e tem uma máxima lá que diz: se a tarefa merece ser feita, ela deve ser feita eximiamente. Se a tarefa merece ser feita, faz toda a diferença. Porque ela obriga o indivíduo continuamente a revisitar aquela tarefa e pensar se de fato ela merece ser feita, se ela entrega valor na ponta. E se ela de fato entrega valor na ponta, qual é o meu papel e o meu trabalho em executá-la eximiamente? Essa é uma característica fundamental das culturas de alto desempenho.
que é você ter o conjunto dos executantes de fato se relacionando com o ordenamento burocrático como meio para um fim. Diga. Mas o merece ser feito significa que a pessoa da ponta tem poder para poder questionar o que merece ser feito? Então, exatamente isso. A pessoa que está na ponta, ela tem o poder de questionar. Ela tem o poder de questionar, ela tem o poder de propor a eliminação da tarefa e ela tem o poder de propor o aprimoramento da tarefa ou a substituição por uma outra tarefa completamente diferente. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a complexidade da gestão hospitalar hoje, médicos, enfermeiros, eles têm um conjunto de protocolos que foram pensados cuidadosamente para reduzir o risco da sua atuação. Só que o que acontece? O médico continua senhor da complexidade e o enfermeiro tem uma complexidade gigantesca também para administrar, como um professor universitário. Por mais que eu crie padrão, procedimento, controles, acompanhamentos, ICLES e essas coisas todas, o que acaba acontecendo é que há uma complexidade irredutível nessas organizações. O executante de ponta tem uma complexidade enorme para administrar. O que a equipe de pesquisadores, médicos e a liderança Einstein perceberam é que essa complexidade não é necessariamente menor para um assistente de enfermagem, ela não é necessariamente menor para um técnico de manutenção de televisão. Então, o que acaba acontecendo? Se o assistente de enfermagem entende como a ação dele impacta no humanismo do tratamento do paciente, como a ação dele impacta em aumentar ou reduzir os riscos de infecção hospitalar, como a ação dele impacta numa interdisciplinaridade de funções com a farmácia, com a limpeza, com uma série de coisas, ele vai colaborar para entregar aquele resultado melhor na ponta. E se ele ficar engessado demais, ele vai perder a capacidade de usar a sua inteligência. Se eu reduzo demasiadamente a complexidade da sua tarefa, eu vou piorar a situação na ponta. Por isso que empresas que têm muito controle, por exemplo, sobre os processos de gestão de saúde e segurança do trabalho, são incapazes de reduzir significativamente o volume de acidentes de trabalho. Se quem está na ponta não consegue verificar que aquele padrão ou aquele procedimento está desatualizado, pode ser substituído por um melhor e pode trabalhar esse aprimoramento contínuo, o indivíduo vai ter um padrão que não se aplica na prática. O que vai acontecer é que ele vai ter que dar jeitinho. Quando ele dá jeitinho, todos os estudos estatísticos que fizeram com que aquele procedimento mitigasse o risco não servem para mais nada. E você tem, então, perda da possibilidade de criar disciplina operacional, porque eu não vou ter disciplina para seguir um procedimento que eu estou vendo que vai dar errado. Então, quando a gente tira a autonomia da ponta, a gente abre mão de uma cultura de alto desempenho. A cultura de alto desempenho, ela é oposta ao ordenamento da administração científica, à separação entre concepção e execução. Se eu tenho separação entre concepção e execução e eu engesso a organização, eu estou escolhendo monitoramento e controle como forma de gestão e não uma cultura de alta performance. Então, eu não consigo ter os ganhos de gestão do conhecimento, eu não consigo produzir inovação. O sistema joga fora a inteligência. Então, vamos dar uma olhada aqui no que é gestão por cultura. Peguei aqui um exemplo, nunca trabalhei para a Nestlé, não sei se isso é verdade. Vou pegar aqui um exemplo que eu imagino que seja verdade pelos resultados observados. Por exemplo, se um casal vai para o supermercado comprar leite em pó para eles colocarem no café, eles são capazes de escolher por preço. Eu vou lá, tenho marca própria do mercado, metade do preço quase de uma lata de leite ninho. Agora, se eu estou indo comprar leite para um bebê de 1 ano, eu vou ter muito menos propensão a fazer essa seleção por preço. Vamos imaginar a seguinte situação. O marido é engenheiro de alimentos, ele entra no supermercado com a mulher, eles pegam a lata do marca própria e a lata do ninho, e na hora que a mulher vai decidir pelo ninho,
o marido gira as latas, compara os elementos da fórmula e diz, não, olha aqui, é basicamente a mesma coisa. É ridículo pagar o dobro pela marca. Vamos levar marca própria. Que chance vocês acham que esse marido teria de convencer a mulher a comprar uma marca própria para alimentar o bebê? Ele não teria nenhuma chance, né? Porque o que acaba acontecendo? Primeiro que onde tem mãe tem culpa, né? O leite não é dela, não foi ela que fez, já tem essa questão. Mas de qualquer maneira, eu não delego aquilo que para mim é mais importante do que qualquer outra coisa para que eu não confio. Então o que acaba acontecendo é que ela não está comprando leite, ela está comprando alimento de confiança. Ela tem uma relação com essa marca de confiança. A gente não vê muita publicidade do Leite Ninho, talvez em revistas especializadas, mas a gente não vê no horário nobre da televisão, a gente não vê na mídia em geral. No entanto, quando a gente olha o produto de preferência da maior parte das mães, dá ninho na cabeça. O que acontece é que é uma reputação que se constrói com base em entregas contínuas de qualidade. O pediatra recomenda esse leite, a sua mãe recomenda esse leite, eu recomendaria esse leite se minha filha tivesse agora um filhinho. E as pessoas não se decepcionam com a marca. Então, o que acontece quando eu compro uma marca barata? Se eu abro um produto de uma marca barata e eu encontro uma barata morta dentro da lata, o que eu vou dizer? Ai, fui uma idiota mesmo, fico comprando essas porcarias de baixa qualidade, comprei esse lixo, vou jogar esse negócio fora. Se eu compro uma marca barata e tem defeito, a culpa é minha, que fiz uma economia porca. Agora, se eu compro uma marca que promete qualidade e cobra mais, se eu encontrar uma barata morta na lata, eu vou fazer um escândalo danado. Eu vou ficar brava, eu vou botar nas mídias sociais, eu vou falar para todo mundo, eu vou chamar o jornal, eu vou fazer um escândalo. Ainda mais se isso envolve um bebê. O que acontece então é que para eu conseguir construir marca como reputação de qualidade, eu preciso ter um modelo de gestão que me ajude a orquestrar essa entrega de uma maneira interessante. Então, quanto mais o valor da marca está orientado para diferenciação, maior a complexidade no processo de gestão. Então, imagina o seguinte, você está na fábrica de leite em pó, o trabalhador está ali, de repente ele vê uma barata cruzando o chão de fábrica. Ora, todo mundo aqui sabe que não existe equipamento, máquina, processo, sistema 100% à prova de falha. E todo mundo aqui sabe que por mais bem limpa que seja a nossa cozinha, insetos aparecem onde tem comida. Então, se eu tenho uma fábrica de comida, eu vou gerar uma atração de insetos. Se eu tenho uma cultura organizacional que alinha todo mundo para a confiabilidade como um valor, e eu tenho um empregado aqui na linha de produção, ele vê uma barata, ele tem que pensar, paro tudo e mato a barata ou não paro e não mato a barata? Se a cultura diz para ele... Desculpa. Se a cultura diz para ele, para tudo e mata barata, ele vai parar e matar barata. Se ele for um sujeito ético, bem intencionado. Mas para que ele possa fazer isso, ele precisa que a linha de montagem permita que ele faça. Ele precisa que, se o supervisor estiver observando o trabalho dele, o avalie bem por estar fazendo aquilo. Então, eu estou tendo uma perda na produtividade daquela linha, mas eu estou garantindo um outro valor que é a confiabilidade. Então, entre produtividade e qualidade, eu prefiro qualidade. Isso tem custo? Tem custo. Então, quem diz que gestão de intangível, gestão pela cultura e branding não tem custo, nunca entrou numa organização para ver. Qualidade tem preço. E preço, de certa maneira, comunica qualidade. Agora, comunicou qualidade e não entregou, você vai perder os seus clientes numa velocidade muito maior do que se você vendesse por preço. Porque você vai ser considerado um traidor e as pessoas vão sair falando mal. Então, a cultura, ela faz essa adesão entre a tarefa prescrita e a tarefa real.
Se eu vendo um produto de confiança, eu preciso ter todo mundo internamente comprometido com a confiabilidade. Então, eu preciso que a liderança diga o tempo inteiro para os funcionários, olha, o processo não é perfeito, ele pode falhar, temos que ter consciência da nossa responsabilidade, somos nós que vamos ter que mitigar o erro se ele acontecer, precisamos ter compromisso com essa entrega com o cliente e ele vai, então, ter que parar. Então, os valores precisam ser uma bússola para o processo decisório que aquela comunidade vai ter que tomar na rotina de trabalho para garantir a maior adesão da tarefa ao desafio concreto que está acontecendo ali. Então, este grau de autonomia, que é a autonomia substantiva, de acordo com Kant, de acordo com os teóricos da autonomia, é essa liberdade de ter certeza que eu posso realizar a tarefa da melhor forma possível. Ela dá autonomia, no mínimo, sobre o como a tarefa deve ser realizada. Com que nível de maestria, com que nível de profissionalismo, com que nível de consciência no impacto nos resultados. E a cultura organizacional tem a função de fazer isso. Bom, se eu consigo fazer isso, eu consigo construir reputação e valor de marca. E eu consigo criar confiança e confiabilidade também dos meus empregados na gestão. Todo mundo tem orgulho de trabalhar numa empresa, por exemplo, que é honesta, que é ética, que entrega o que promete e que as pessoas sabem que estão entregando valor. O sentido e o significado da tarefa, ele vai ficando mais claro para todo mundo na organização. Isso favorece a gestão do conhecimento. Fazer gestão do conhecimento sem foco é jogar tempo e energia das pessoas no lixo. Se a gente diz, galera aí, gestão do conhecimento, todo mundo dá ideia, vai virar um caos. Vai virar um caos. As possibilidades de ideias brotarem na organização são ilimitadas. Se nós não dermos foco, a gente não vai conseguir financiar o tempo que as pessoas estão investindo no processo de inovação. Então, eu consigo fazer gestão do conhecimento muito melhor quando eu sei qual é a minha proposta de valor, eu sei o que é valor para o cliente e eu trabalho no aprimoramento dessa oferta. Todo mundo consegue colaborar para fazer produtos inovadores, sabendo, por exemplo, que mães preferem qualidade. Qualidade é um fator crítico de sucesso. Pediatras, a Associação Brasileira de Pediatria vai recomendar alimentos que tenham qualidade, que sejam confiáveis. Então, você consegue ir aprimorando continuamente. E aí essa gestão do conhecimento, ela vai sendo focada e fica muito mais fácil de gerir se a proposta de valor está clara na ponta. Então, você consegue trabalhar a sua inteligência competitiva não por métricas estatísticas e data analytics. Você consegue trabalhar a sua inteligência competitiva a partir de estratégias emergentes, a partir da descoberta que os seus funcionários vão fazer, de maneiras melhores de fazer aquele trabalho ou de novas possibilidades de lançamento de produto e essas coisas. Esse contato com a demanda e o conhecimento da potencialidade daquela organização vai gerando aquilo que para Halad chama de competências essenciais ilimitáveis. Porque essa comunidade vai começar a aprender junto como inovar, como diversificar, como fazer isso com foco dentro das restrições financeiras e materiais existentes. Se isso funciona bem, chega um momento que isso roda no piloto automático, isso vira cultura, de fato. E aí você consegue ter esse processo te garantindo uma certa dianteira naquele negócio. É claro que isso não garante tudo, porque tem as inovações por ruptura que podem tornar todo o seu produto obsoleto. Foi o que aconteceu com a Nokia. A Nokia tinha competências essenciais fantásticas, ela vinha na dianteira até que a Apple transforma o celular num pequeno computador de bolso. E a Nokia não estava esperando essa ruptura. Então a Nokia acaba perdendo violentamente o mercado, embora fosse uma empresa extremamente bem gerida, com um volume bacana de patentes e com um produto que era campeão naquele momento. Mas eles perderam contato com as possibilidades disruptivas. Segundo algumas pessoas, foi o medo de errar.
o medo de sair de um modelo campeão e olhar para as ameaças que estavam vindo perto. Né? Aquela ideia de que time que está ganhando não se mexe, você não mexe e você se ferra porque pode vir alguém com outro modelo e te pegar no canto. O que acontece é, se eu tenho isso aqui ordenado, eu consigo fazer com que meus funcionários produzam capital social e de relacionamento que retorna como conhecimento e inovação para mim. Se eu estou numa empresa alimentícia, por exemplo, que tem produtos de excelente qualidade, todo mundo vai querer que as pessoas da minha empresa apareçam nos congressos da Associação Brasileira de Indústria Alimentícia, a gente recebe convite, outras empresas nos chamam para fazer benchmark e a gente fica sabendo o que os outros estão fazendo, como os outros estão fazendo, as pessoas querem nos ouvir também, então a gente vai criando reputação entre especialistas. E isso vai reforçando a nossa reputação de qualidade, porque todo mundo, quando quer saber, por exemplo, como fazer produto A ou B da melhor maneira possível, por exemplo, como é que eu faço produtos ecologicamente corretos com manejo sustentável da floresta. Todo mundo fala, pô, não tem alguém aqui que conheça alguém da Natura? São nomes e marcas que vêm imediatamente à nossa cabeça quando a gente pensa nesse tipo de questão. Bom, isso aumenta a nossa capacidade de produção de valor em rede, porque a gente consegue estruturar redes de colaboração de uma maneira bastante mais aberta. E isso vai reforçando aquela competência essencial. Então, quando nós pensamos em cultura organizacional, ela tem muito essa característica, que é uma forma de entender a demanda e de se organizar internamente para atender aquela demanda. E isso vai dando origem a um aprendizado coletivo que se transforma em cultura da organização. Até aí, tudo bem. Mas vocês lembram naquela aula de teoria de cultura do exemplo da vaca no Brasil, vaca na Índia? Tá tudo funcionando bem, de repente alguém chega e fala assim, temos que fazer um change management. Ou então, temos que fazer uma fusão. Você pega essa empresa de marca própria, que ganhou escala, e compra, por exemplo, uma empresa com foco em qualidade, coisa que acontece muito hoje no Brasil. O que acontece é, o supervisor dessa empresa, que vende por preço e tem uma cultura de commodity, ele sabe produzir resultado reduzindo o custo para aumentar a margem. É a fórmula mágica de commodity. Aperta custo, aumenta a margem. Quem está trabalhando numa empresa de diferenciação gosta de ficar cultivando coisas para colher no médio e no longo prazo. Esse cara entra aqui, tudo aquilo que é investimento no médio e longo prazo, a primeira coisa que ele vai fazer é cortar. Então, o que acaba acontecendo é que o empregado dessa empresa que foi adquirida, ele começa a estar numa posição de uma vulnerabilidade enorme. Que ele vai perder o emprego ou não vai? Duplicou tarefas, duplicou o número de pessoas, eu não sei se as tarefas necessariamente duplicaram. O que vai acontecer comigo? Esse indivíduo, ele começa a ficar na retranca politicamente porque ele quer salvaguardar o emprego dele. Vem a outra empresa com uma outra cultura, ele não conhece as regras do jogo, então isso começa a gerar uma certa ansiedade, uma forte insegurança. Se a gente tenta fazer uma sinergia rápido demais e não integra os conhecimentos e a visão de mundo desse grupo, esse grupo vai resistir enormemente, porque não vai colaborar para que o pescoço dele seja cortado na guilhotina. Ele vai tentar resistir e reter os conhecimentos para aumentar a dependência da organização dele. E ele vai sabotar os processos de muitas maneiras, porque ele quer ganhar tempo até para aprender e poder se defender. Então, a questão da fusão, das fusões e das aquisições, elas geram processos de conflito cultural de uma magnitude muito grande, que dificulta a integração e acaba gerando perda de talento, dependendo de como isso é feito. Como muitos controladores querem ver o retorno da fusão imediatamente,
Até porque muitas vezes quando você compra uma empresa, você compra com dinheiro de banco, você compra precisando retornar o dinheiro para aquelas pessoas que colocaram dinheiro ali apostando que você saberia fazer aquilo. Então, o CEO da empresa que compra, ele está sob pressão para tirar valor daquele negócio. Então, ele tenta acelerar o processo de integração. E aí a gente produz muito conflito e muita resistência e se perde valor e talento nesse processo. Idealmente, isso deveria ser feito no médio e no longo prazo. O problema é como é que eu dou a confiança e confiabilidade para os acionistas e para os investidores que eu vou conseguir capturar esse valor no tempo. Essas são questões que estão por trás dos desafios da cultura organizacional. Esses são desafios também que estão por trás da dependência de algumas culturas de lideranças. Por exemplo, a questão da dependência da Apple em relação ao Steve Jobs. Na primeira saída do Steve Jobs da Apple, a Apple perdeu capacidade de inovação e de lançamento de novos produtos. Quando o Steve Jobs ficou doente, as pessoas viram que ele ia morrer, o rumor no mercado começa, o que seria da Apple sem Steve Jobs? Será que a Apple consegue renovar sua proposta de valor sem a liderança do Jobs? Essa relação, ela é bastante estreita. No entanto, o que a gente vê em algumas empresas é que o líder foi extremamente hábil em institucionalizar essas soluções, de modo a reduzir a dependência dele. Um caso clássico disso é a Disney. A Disney é um caso clássico em que o fundador morreu numa indústria extremamente dependente de intangíveis e continua, anos depois, com a mesma pujança e com a mesma liderança no mercado. Como é que Disney fez isso na realidade? Né? São múltiplas as histórias sobre isso, mas uma questão muito curiosa é como ele conseguiu descrever e nomear a complexidade de funções e tarefas num negócio extremamente intangível e como ele conseguiu organizar a cultura material para que ela desse suporte para isso. Então, uma das coisas muito curiosas é que Disney queria reencantar o mundo, não é isso? Ele achava que o mundo estava desencantado, que a ciência, que a técnica, que a educação escolarizada tinha reduzido o encantamento do mundo e que o mundo estava perdendo magia. Então, ele trouxe para ele, de muitas maneiras, a responsabilidade de reencantar o mundo. Você imagina, você é um investidor, chega um cara aqui e diz assim, eu queria capital de vocês, assim, tipo investidor anjo, porque eu tenho a missão de reencantar o mundo. Como vocês acham que ele ia conseguir dinheiro? Não ia. Essa é uma característica curiosa dos startups super de sucesso, que a proposta de valor do inovador, ela parece bastante estapafúrdia. O Disney fazia aqueles desenhozinhos do Mickey Mouse, e o que ele faz para fazer o seu primeiro longa-metragem colorido? Ele vende o apartamento dele. Você imagina seu marido chega em casa e diz assim, olha, eu vou vender meu apartamento porque eu vou fazer o primeiro longa-metragem colorido para reencantar o mundo. E aí ele fez Branca de Neve. Quem é que ia acreditar nisso? Né? No começo ele encontrou um volume de resistências enorme. Ele fez a Branca de Neve, o negócio foi um sucesso gigante. Ele fez uma série de estudos que não estava claro para todo mundo onde ia dar, porque ele simulou, ele fez mais de 1000 desenhos da Branca de Neve. A Branca de Neve foi estudada de múltiplas maneiras. Como o americano veria aquela princesinha, que proporções ela devia ter, como é que ela devia ser. Então, eles chegaram a uma proporção, isso está descrito em um dos vídeos dele, eu acho que está num vídeo da Branca de Neve, vem como um anexo, que eles chegaram a uma princesinha de cabelo preto na altura do ombro, de pele muito branca, mais ou menos 1,64 m de altura, proporção de busto, quadril e não sei o que. Quando você olha na realidade, é parecida com a Vivian Leigh, foi o momento em que os americanos estavam encantados com o vento levou. Mas ele fez um monte de estudos para chegar naquela proporção. Então, não foi uma coisa sem muita disciplina e sem muito trabalho. Essa ideia de que eu vou criar um produto que você vai ficar absolutamente encantado. Ele cria aquele produto
e aquele produto ajuda a financiar o Império Disney depois, porque vai gerando caixa para ele reinvestir. E até assim, eu acho até surpreendente, né? Você pegar alguns desenhos da Disney para ver, Fantasia, por exemplo, você vê tudo desenhado à mão, né? Não tinha os recursos de computador, de computação gráfica que a gente tem hoje. Então dava muito mais trabalho, era tudo quadro a quadro mesmo, né? Era arte mesmo. Da arte mesmo, né? Não que no computador não seja. Não seja, mas eu falo assim, eu acho que tem mais valor, assim, dá mais trabalho de fazer, porque demanda muito mais criatividade das pessoas. Essa questão, gente, está por trás do nosso debate sobre a liderança, sobre a relação entre cultura e liderança, a relação entre cultura e o fundador. O que se percebe quando vai se estudar as fórmulas de sucesso das empresas americanas, muito na década de 80, para tentar entender o que os americanos conseguiriam fazer, quais eram as empresas vencedoras americanas que conseguiam enfrentar o desafio japonês, a Disney aparece como um caso absolutamente imbatível. Mas o curioso Disney faz o parque alto e o parque baixo, não é isso? O parque baixo é toda uma estrutura enterrada, então por baixo de todo o parque você tem uma estrutura enterrada. Ele nomeia, e aqui é uma questão interessante de cultura e da linguagem, ele nomeia o parque alto de palco. Então, o que ele diz? Se você está no palco, você é um ator. E você está representando, e você está representando o tempo todo. Então, o faxineiro do palco, do parque está representando, as recepcionistas do palco estão representando. Se eu quero que aquele mundo seja um mundo de encantamento, eu tenho que ter perfeição na execução. Como é que ele fez isso? Chamando o parque de palco. Com isso, ele consegue eliminar aquela possibilidade de ter dois faxineiros falando mal do gerente na hora do almoço, né? Ou ter duas pessoas comendo uma marmita sentado no meio-fio com a cabeça do Mickey do lado. Então, tirar a cabeça do Mickey no parque alto é um crime imperdoável, porque rompe com toda a magia e rompe com todo encantamento. Então, para evitar que isso aconteça, o funcionário pode passar mal, pode precisar tirar a máscara. O que ele fez? Um monte de portinhas escondidas por todo o parque, que o funcionário pode descer para o parque baixo, onde ele pode comer, ele pode fumar, ele pode tirar a fantasia. Mas uma vez no parque alto, ele não pode fazer mais isso. E o que ele fez? Ele criou script para cada um dos brinquedos e ele proíbe o improviso. Se você acha que você pode melhorar aquele texto, você tem que levar para avaliação e para aprovação interna. Se for aprovado, você transforma aquele script, porque você tem que garantir que a função de recepção daquela mensagem é a mesma que foi a intenção do brinquedo. Então o cara pode improvisar e no fim o impacto ser diferente daquele que foi formulado e testado. Uma outra coisa é que ele não faz pesquisa de mercado, né? A Disney não pergunta como é que você quer ser encantado. Os artistas têm a obrigação de criar soluções que encantem as pessoas, entendendo que as pessoas não sabem o que as encantaria. Se elas soubessem, elas eram artistas e não o espectador que vai ver aquele programa. Então, ele foi criando toda uma forma de pensar a organização, a distribuição de papéis, funções, tarefas, que acabou gerando um contexto capacitante para inovações que se renovam sempre dentro da ideia desse encantamento como produto final. É uma coisa absolutamente intangível que Disney foi capaz de tangibilizar de uma maneira bastante concreta. Então, quantos anos tem que o Disney morreu? Muitos anos. Oi? Quase 50 anos. Já... 66, né? Eu não sei. Eu não me lembro de qual. Já morreu há muitos anos. E você vê a Disney ainda bastante imbatível na sua atividade. Eu coloquei aqui também uma imagem do BOP para falar do trabalho de pesquisa que nós fizemos. Tinha uma pesquisa que nos intrigava, a mim e ao Marco. Como era possível, no contexto político do Rio de Janeiro, com forte desconfiança, com muito aparelhamento estatal, com todos os problemas que hoje a gente vê de desmandos e corrupções, como era possível
ter uma tropa de elite com o desempenho do BOP. Quando nós fomos fazer o trabalho de pesquisa, nós descobrimos que, na realidade, era o senso de missão e propósito, a qualidade da liderança e o espírito de corpo que eram os fatores críticos de sucesso para aquele grupo de pessoas. Então, outras polícias em outros lugares de países também de renda relativamente baixa enfrentam situações semelhantes, com equipamentos semelhantes, com um conjunto de suporte semelhante e não entrega aquele resultado na ponta. Qual foi a mágica ali? Nós fizemos uma série de entrevistas, fizemos observação participante no quartel, ficamos convivendo com essas lideranças para chegar a esses 3 fatores como os fatores críticos de sucesso. Um senso de missão e propósito que dá sentido e significado à tarefa de tal forma que faz com que salários baixos, agora o equipamento melhorou, mas teve uma história de equipamentos inadequados, percepção de baixo suporte do Estado para a sua atividade e o pior, percepção por parte da população de que o policial é tão bandido quanto bandido. Então, eles não tinham reconhecimento por parte da população que eles protegiam. Eles não tinham suporte da chefia, né, do governador e do Estado de modo geral. E eles ainda assim conseguiram construir uma solução difícil de bater. Viraram benchmark internacional para várias polícias do mundo. São visitados por diferentes tropas especiais para entender a forma como eles atuam. E, na realidade, o que acaba acontecendo é que nós observamos um caso difícil de ser compreendido até mesmo pela teoria das organizações extremas. Tem um corpo teórico, tem artigos, e depois, se vocês quiserem, a gente pode passar alguns para vocês, de organizações extremas. Quer dizer, o que é gerenciar uma organização em que a vida do indivíduo está em risco diariamente? Como é que você gerencia de modo a garantir engajamento, compromisso, comprometimento, se o cara sai de casa para levar bala na cara, que era o que o pessoal do BOP diz. Ele dizia, poxa, as pessoas reclamam da vida, reclamam de qualidade de vida no trabalho. O nosso uniforme e o armamento pesa 25 quilos em média. Nós temos que realizar a nossa tarefa subindo favelas quentes, com um equipamento que pesa 25 quilos, no calor escaldante do Rio de Janeiro, e levando bala na cara, e tem gente que reclama da vida. O que faz com que esses indivíduos fiquem aqui. Uma das coisas que ficou muito clara nas entrevistas é que essa ideia de que o cativo, aquele indivíduo que é vítima do crime, o menor que está sendo abusado, ele só tem ao BOP para recorrer. Essa ideia criava um vínculo quase místico entre eles, de que eles tinham recebido uma missão muito especial justamente para aqueles indivíduos que não tinham mais ninguém com quem contar. E a ideia de poder desterritorializar o crime não é resolver todo o crime, não é acabar com o crime, mas desterritorializar, quer dizer, tirar o domínio do crime sobre o território, como fundamental para você poder levar recursos básicos do Estado para aquelas pessoas. Poder abrir escola, poder abrir hospital, poder fazer com que o conselho tutelar entre quando uma criança está sendo maltratada, poder fazer com que a polícia entre no caso de violência contra a mulher, poder de fato fazer com que os direitos garantidos pelo Estado cheguem mais próximo daquelas comunidades que estavam isoladas por esse domínio do tráfico. Essas são questões curiosas, e quando a gente foi fazer a pesquisa do BOP, a gente estava muito interessado em saber por que aquelas pessoas faziam aquilo, né? E a gente acaba descobrindo que a questão do sentido e significado da tarefa é um fator motivacional que, de fato, reduz todo o impacto dos outros fatores. É claro que eles querem ganhar mais, é claro que eles querem equipamentos melhores, é claro que eles querem mais investimento, mas isso não os impede de fazer a sua tarefa da melhor forma possível. E aqui eu gostaria de dar um exemplo para vocês, para a gente poder pensar sobre isso.
Imagina que aqui tem um prédio de 30 andares. Aqui tem uma rua. Aqui tem um outro prédio de 30 andares. Renato, você não tem filho não, tem? Você tem? Tem. Que idade que tem? Um vai fazer 18 e a menina vai fazer 15. Imagina o seguinte, você é um pai de família, responsável, cuidadoso, criterioso. Eu esqueci uma bolsa no topo daquele prédio e eu preciso de alguém que vá lá buscar para mim. Por alguma razão que eu não vou te dizer qual é, eu não posso descer pelo elevador esses 30 andares e subir aqueles 30 andares para buscar a bolsa. Eu gostaria que você buscasse. Tem uma tábua muito grossa aqui, forte, de uma madeira maciça, que eu gostaria de te pedir para apoiar do topo desse prédio no topo daquele para buscar a bolsa para mim. Quanto você me cobra? Não te cobrar nada que eu vou fazer. Pô, cara, mas 1 milhão. 1 milhão mais a tese de mestrado? Ah, vai ter muita gente correndo, hein? Vai pesar? Vai quebrar a tábua. Quer dizer, vai ser caro, muito caro se você fizer. Imagina agora que a gente subiu aqui, só para uma reunião de orientação, a gente subiu aqui no 30º andar, você está encafifado com a sua tese. Eu falei, vamos subir ali, tomar um ar fresco, refrescar a cabeça. Quando a gente chegou aqui no topo desse prédio e você olhou para o outro, você vê o seu filho de pileque, ele tomou o primeiro pé no traseiro da vida dele, ele está arrasado. Ele bebeu e está chegando perto da borda. Já estou do outro lado. Pô, mas você disse que não ia? Falou. Essa que é a questão curiosa, gente, do peso, do sentido e do significado em relação aos outros fatores. Quer dizer, por dinheiro ele não faria isso de maneira nenhuma, né? Agora, se a razão for boa o suficiente, ele é capaz de se auto-sacrificar e correr um risco pessoal dessa ordem em nome de uma causa maior. O que se percebeu ao longo dos anos era um pouco isso, que a causa da organização, a missão, ela era capaz de gerar uma devoção e gerar um movimento de motivação, compromisso e comprometimento que não se conseguiam com outros fatores. E aí começa a discussão do como é que a gente integra isso numa organização capitalista, porque esse sentido nunca é bom o suficiente se a razão maior para fazer a atividade é produzir lucro para o acionista, não é isso? Então você tem cultura de mercenários, né, que são aquelas que pagam muito bem e vale dedo no olho, vale faca nas costas, vale empurrão e pisão no pé. O importante é atravessar e trazer o resultado. E a gente tem culturas de missionários, que são aquelas que eu faço pelo valor da tarefa, eu faço pelo sentido e significado, e mais dinheiro não faria com que eu fizesse ou deixasse de fazer. Essa é uma questão curiosa que aparece então nesse momento nos estudos de motivação, que é o papel da cultura da organização, do entendimento do sentido e do significado e dessa vontade de potência, desse desejo de realização, como isso de fato engajava na construção de empresas excelentes. Então, essa é uma questão curiosa para a gente começar a mergulhar nos estudos sobre organização. Eu fiz um trabalho na Petrobras há muitos anos atrás, na época que começou o desafio de implantar meritocracia e fazer uma gestão mais orientada para o resultado, né? Os petroleiros diziam coisas assim, peraí, eu não quero essa coisa de meritocracia, isso vai destruir a qualidade do time, a gente coopera com muita igualdade, diferenciar por mérito não é uma coisa legal. Eu trabalhei a minha vida inteira e eu tinha orgulho de dizer para os meus filhos que eu estava trabalhando para fazer um país melhor. Agora você vai dizer que eu tenho que trabalhar para dar lucro para o acionista? Eu não sei nem se eu quero. Eu imagino com todos esses escândalos como essas pessoas que deram essas entrevistas há 10, 12 anos atrás estão se sentindo. Mas havia uma percepção interna muito forte de que esta organização era uma ponta de desenvolvimento do país. Se a gente olha para o momento em que a Petrobras foi criada, na década de 50, o Brasil era um país agrário.
não tinha engenheiro suficiente, não tinha conhecimento suficiente, não tinha fornecedores suficientes. De fato, a Petrobras foi criando a cultura de engenharia no Brasil e ela foi, no mesmo momento, com a Vale e o BNDES, se criou na época outras empresas como redes ferroviárias, foi criando as bases para esse desenvolvimento de muitas maneiras a partir dos filhotes que esse movimento gerou. Mas uma coisa muito curiosa é como a meritocracia, na verdade, a tentativa de implementação da meritocracia naquele momento, que parecia justo, ela gerou motivação contrária. Quer dizer, se você vai entrar aqui na minha equipe para começar a dizer, você trabalhou melhor do que você, então você ganha mais, eu vou trabalhar pior, porque o nosso clima aqui vai ficar horrível. Isso não aconteceria numa empresa como a Ambev, em que a cultura é completamente outra. Uma coisa curiosa também da história da Petrobras, e já faz muito tempo que eu não estou lá, eu só agora acompanho pela imprensa, é que a Petrobras tinha criado uma cultura tecnocrática extremamente forte que de muitas maneiras blindava a empresa para esses assaltos políticos sobre a gestão. Então, ela tinha uma tecnocracia fortíssima, que o que acontece? Se você injetasse um político, tudo bem, a diretoria sempre foi nomeada politicamente, mas se você injetasse indicados políticos para baixo que não tivessem passado por concurso e dava para fazer isso em poucas áreas e de maneiras meio tortas, a tecnocracia falava um tecniquez que de muitas maneiras isolava o indivíduo. Então, o cara entrava e quando ele ia fazer a primeira reunião, as pessoas estão dizendo assim, não, porque o custo da rebimboca da parafuseta quadrada invertida e ao contrário é de, não sei, bilhão, milhão, trilhão, e se nós fizermos errado, o prejuízo será da ordem de bilhão ao quadrado. E o cara que entrava pela janela, ele ficava absolutamente paralisado, porque ele não conseguia, de fato, exercer o controle daquilo. Porque a tecnocracia, de muitas maneiras, blindava o núcleo técnico da organização dessas tentativas. Então, eu não sei como é que o processo de degeneração que a gente está acompanhando na mídia ocorreu, mas se cultura de fato tem a solidez que tem, passado esse momento, a tecnocracia voltando, a empresa tem uma cultura com força suficiente para blindar, talvez agora volte mais forte no futuro. Mas eu ficava impressionada com a qualidade dessa blindagem, né? Com a capacidade que a organização tinha de encapsular aqueles que não estavam dentro de uma rota de meritocracia no sentido tecnocrático do termo. No entanto, não aceitavam diferenciação meritocrática. Essas são questões curiosas da cultura que faz sentido a gente endereçar aqui. Tá ficando claro para todo mundo? O que é a cultura e qual é a relação entre cultura e gestão? Então, o termo cultura organizacional começa a aparecer por aí. E o que a gente começa a perceber? Se Hofstede tem razão quando ele diz que cultura é um programa da mente, eu acho de fato que pode ser pensado desse jeito. E se a gente aplica aqueles princípios de semiótica que a gente olhou, quer dizer, da relação significante-significado e de uma gramática simbólica organizada que orienta a interpretação da realidade, o que acontece? Se eu tenho uma cultura bem alinhada, eu tô lá na frente da linha de montagem, aparece uma barata, o funcionário tem que tomar uma decisão com 50% de chance para cada lado. Paro tudo e mato a barata ou não paro e não mato a barata? Se ele tiver consciência do impacto daquilo, se o supervisor for avaliá-lo bem, se ele se sentir parte de uma comunidade em que de fato confiabilidade é um valor, ele vai parar tudo e vai matar a barata. Ele tem uma chance pequena de errar, porque é 50-50. Se houve uma fusão, agora ele tem que pensar, caramba, a empresa A ou a cultura da empresa A ou a cultura da empresa B? Paro tudo e mato a barata ou não paro e não mato a barata? Ele já começa a ter que acertar, quase como se ele estivesse jogando um dado, tendo que tirar um 6. A chance dele já cai para 1/6 de acertar. Imagina agora que ele está no chão de fábrica aí, o gerente de produção é da Nestlé,
o gerente de qualidade é do marca própria. Ele começa a ter que pensar assim, tem uma barata ali. Quem é o gerente que está olhando? É esse ou aquele? Se for esse, é A ou B. Se for esse, é B ou C. Ele vai ter que tomar uma decisão, muitas vezes, quase como se ele estivesse jogando 2 dados e tendo que acertar um 9. O que vai acontecer é que o risco dele errar vai ser incomensuravelmente maior. O que ele vai fazer? Ele vai fingir que não viu a barata. Não é isso? Quando a gente começa a olhar para a desorganização que choques de cultura trazem, ou desorientação em relação à cultura, quando eu tenho um discurso e uma prática, a confusão que isso produz, né? A relação entre uma série de eventos e as probabilidades conexas é, na realidade, a relação entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, e a segunda série é o logaritmo da primeira. O que significa ferrou, porque o empregado vai se sentir daquele jeito, como naquela imagem. Ele vem numa rota, para onde que ele vai, para que caminho ele segue. O que acaba acontecendo é que a percepção de risco vai aumentar tremendamente e o indivíduo vai tender a focar na tarefa e no curto prazo, que é aquilo que ele consegue, de fato, enxergar como um caminho seguro para seguir. Faz sentido isso? Então, quando a gente fala da cultura como um fator de coordenação informal e flexível que alinha uma comunidade para uma entrega de valor, o que a gente está falando de fato é na redução dessa entropia. Se eu tenho uma visão clara do meu cliente, se eu tenho uma visão clara da minha proposta de valor, e se eu tenho uma visão clara de como entregar essa proposta de valor, eu consigo ter uma comunidade de pessoas cooperando ali para entregar isso da melhor maneira possível. Agora, se não está claro o que é valor para o meu cliente, se eu prefiro o lucro de curto prazo do que o ganho de médio prazo, o que eu vou acabar fazendo? Eu vou acabar cozinhando a galinha dos ovos de ouro para resolver o problema do cardápio do almoço. O foco no curto prazo faz isso. E aí ela joga continuamente numa perspectiva de produção de commodity. Eu não consigo olhar para o valor que eu vou produzir amanhã. Eu quero saber como é que eu resolvo o meu problema de curto prazo. Aí entra o desafio de Brasil. Uma cultura de baixa confiança, você não sabe quais são as agendas ocultas. Se você tem distância de poder, o líder e o subordinado não estão interagindo para resolver o problema, esse processo vai acontecer continuamente. E aí o que acaba acontecendo? Eu preciso trabalhar com comando e controle. Eu preciso, no mínimo, garantir que todo mundo cumpra a sua tarefa. E aí, quando eu faço isso, eu desperdiço a inteligência de todo mundo. E aí, eu tenho dificuldade com inovação. A qualidade do vínculo entre o empregado e a organização também passa a ser ruim. Então, eu tenho um aumento da rotatividade de empregados. E com isso, eu começo a achar que não vale a pena investir em desenvolvimento de pessoas, porque as pessoas vão embora mesmo. Ou eu acredito que não vale a pena investir em desenvolvimento de pessoas, porque eu não vou conseguir capturar o valor daquilo. Faz sentido isso? Vocês estão pensando quietos e sorumbáticos. Faz total sentido. Essa última afirmação, então, em relação à retenção dos talentos e o investimento em capital humano. Vocês veem isso na prática? Tem casos excepcionais aqui na sala, adoraria conhecer casos de empresas brasileiras. Tem alguns, hein? Que não caem nessa armadilha. Na verdade, eu fiquei pensando no caso, como empresas de situação extrema, como a Souza Cruz, por exemplo, consegue motivar os funcionários por uma missão, um sentido e significado, sendo que é um produto que não faz tão bem à saúde. Como é que funcionaria esse tipo de gestão lá? Acho difícil. Acho difícil. Né? Então, mas tem organizações que funcionam. Você tem a máfia também que funciona. Quer dizer, não estou comparando Souza Cruz com a máfia, não é isso. Mas você tem, você está dizendo, o sentido e significado aqui é difícil. Mas imagina nas organizações criminosas, em outras questões, você encontra isso também. Né? Então, você tem empresas que destroem meio ambiente desbragadamente, e você tem gente que faz comércio ilegal de madeira.
Quer dizer, a cultura organizacional, ela só pode ser pensada nesse sentido quando eu consigo dar esse alinhamento de valores. Eu não sei como a Souza Cruz trabalharia isso. Uma possibilidade é imaginar que, assim como as pessoas gostam de vinho, assim como as pessoas gostam de cerveja, as pessoas são adultas e deveriam ter liberdade, uma liberdade hedonista de experimentar os prazeres do tabaco. É uma possibilidade, né? Criar um discurso dessa ordem. Mas o empregado vai ter que querer acreditar. Você citou ali, para a gente ter coerência aí, né, entre o que a gente quer para o cliente quer, qual é a proposta de valor, como se entrega essa proposta de valor e como a liderança, de uma forma geral, comunica, né? Tem clareza disso, comunica e as várias lideranças agem todas no mesmo sentido. Você citou que quando a gente compra fusões e aquisições, isso aí é um processo normal que tudo isso bagunça e a chance de se tornar aqui o segundo caso é grande. Mas isso acontece também quando entra uma nova liderança, alguma coisa acontece nos grupos e essa cultura está em mudança por algum motivo, por risco, por ambiente, por mudança de mercado, alguma coisa está instável ali e aquilo está em mudança e não há uma coordenação dessa transformação cultural, você que consegue haver uma coordenação do povo. Como é que você vê esses processos? Como interferir de uma forma para suavizar em momentos turbulentos? Quais são as ações que você tem? Vou pegar um exemplo de um caso que eu conheci muito en passant, não mergulhei, não conhecia aqui. Pegando um caso imaginário, como eu imagino que isso pudesse ser feito. Quando você olha a fusão da Sadia com a Perdigão, eram duas culturas de Santa Catarina, de uma região de forte imigração alemã, que vendiam o mesmo produto no mesmo mercado. Então elas deviam ser concorrentes históricas aguerridas. Na hora que você faz essa fusão, na realidade, o primeiro desafio é, e caramba, e agora? Estou dormindo com o inimigo, né? A sensação deve ser um pouco essa, porque se você aprendeu a concorrer com aquela outra indústria a sua vida toda, ter que cooperar é um desafio. Uma mensagem, por exemplo, que funcionaria é: juntos vamos conquistar o mundo. Brigamos até agora, legal, passou essa fase, conseguimos nos entender, vimos que juntos somos mais fortes e vamos conquistar o mundo. O que acaba acontecendo? Você vai ter 2 diretores de marketing, 2 diretores de produção, 2 diretores financeiros, você vai ter uma duplicação de cargos. Se você consegue projetar a demanda por pessoas no tempo, você pode imaginar que você vai ter que ter um diretor de marketing para o mercado doméstico, que é onde você tem disparada a maior parte do market share, mas você vai ter que ter alguém que faça desenvolvimento de mercado no exterior. Então, se você tem 2 executivos extremamente bem capacitados, e você consegue já no momento da fusão sinalizar para a sua demanda de pessoal entrando nesses novos mercados, você consegue evitar muito conflito e fazer as pessoas sentarem e dizer, tá, como é que a Sadia fazia isso? Como é que a Perdigão fazia isso? Quais são as melhores práticas para o mercado doméstico? Quais são as melhores práticas para o mercado internacional? Como é que vocês resolveriam esse problema? Como é que nós resolvemos? Bacana. Qual é o melhor processo que pode emanar disso? Você reduz a assimetria de informação, você reduz o desconhecimento das regras e você está botando as pessoas cooperando para um ganho coletivo melhor no futuro, né? Se você consegue imaginar tudo aquilo que você vai precisar de inteligência no médio e no longo prazo e botar as pessoas para colaborar para essa conquista futura, você tende a diminuir a pressão por manter os lugares no presente. E se você coloca as pessoas sentadas em grupos discutindo como é que eu faria, como é que você faria, qual é a melhor solução dentre essas, eu acho que você consegue mitigar muito dos efeitos negativos do choque de cultura. Agora, você acaba tendo um desafio grande que, se você de fato integra, chega uma hora que vai sobrar gente. Como é que você organiza
esse desligamento, quão ético e respeitoso você é com as pessoas, vai ter um impacto gigante em quem fica. Então, um caso de uma empresa que fez isso brilhantemente foi a Embraer, quando passou por aquela grande crise, foi 2008, se eu não me engano. A Embraer passou por uma grande crise, ela demitiu um número grande de pessoas, mas ela fez um processo consensado, ela procurou pessoas que tinham um dano menor em demitir, quem era solteiro ou quem era casado dentro da empresa, demite um, não demite o outro. Ela fez um processo de demissão super respeitoso, ajudando todo mundo a entender que de fato a situação era ruim. E quando ela conseguiu retomar o crescimento, ela convidou as pessoas de volta e muita gente veio. Então, o impacto interno dessas demissões foi o menor que eu já vi até hoje. As pessoas que ficaram internamente tinham convicção de que foi feito todo o possível para evitar aquilo, e a demissão foi feita com muito respeito e muito cuidado, porque de fato era importante salvar a empresa naquele momento, mas que todo mundo cooperou para que os danos fossem menores para todo mundo, que foi feito com respeito. Então, essas questões, elas têm um impacto enorme na qualidade da integração interna. Mas a base de tudo é entender essa origem. O cliente, a proposta de valor, isso dá origem para que eu pense no desdobramento, a razão de existir, a minha sentido. Porque se você pega... O resto, né? Se você pega uma empresa de alimentos, por exemplo, e você trabalhava no mercado doméstico, na hora que você cresce e fica desse tamanho, e você vai ter que internacionalizar, você vai ter que vender para Israel. Caramba, será que dá para fazer frango kosher? Né? Kasher. Dá para fazer para os judeus? Eu consigo vender produto para os árabes? Eu consigo exportar para a Índia? Como é que eu faço para customizar soluções num processo de internacionalização, num produto que é tão sensível às variações culturais? Como é que eu me organizo? Eu vou precisar de muita inteligência, eu vou precisar de muito alinhamento, eu vou precisar de muita pesquisa. Se eu conseguir, de fato, olhar para isso como um desafio e ter bússola para as pessoas cooperarem internamente, as pessoas começam a perceber que as oportunidades são maiores do que os riscos. Mas se a gente não consegue fazer isso e a gente tenta trabalhar no mesmo mercado, todo o resto igual, a fusão foi só para garantir aumento de escala e aumento de market share, você sabe que a fusão vai ser sangrenta, que vai ter que cortar um monte de gente. Não dá para imaginar que as pessoas são burras e vão cooperar, não vão. Então fica aquele desafio tipo Big Brother Brasil, né? Todo mundo finge que coopera, mas no fim todo mundo quer ganhar o prêmio. Então você coopera, mas você coopera para conseguir ganhar e detonar todo mundo. Não é isso? E em fusão você tem muito desse clima. Todo mundo fingindo que está cooperando para as câmeras, porque quer ser o eleito o mais legal, mas no fim aquilo é uma estratégia para detonar os outros. Então, eu ficava olhando para o Big Brother, pensando como socióloga, por que todo mundo via tanto aquele programa? Né? Porque, na verdade, em termos de roteiro, em termos de arte, era ruim, né? Vamos combinar, fala sério. Você olha para aquilo como um laboratório, né? Porque, de fato, na vida contemporânea, nas organizações contemporâneas, esse é o dilema que se coloca para todo mundo. Eu tenho que ser bonzinho e cooperar, mas, de fato, eu tenho que ganhar o jogo. Porque se tiver uma demissão, quero ser eu a ficar, quero mais é que o outro se dane. Então, na realidade, é uma falsa cooperação, é um falso vínculo. É uma sociedade de hipocrisia, é um balanço negativo para todo mundo. Você não tem qualidade de vínculo de fato. E o mundo contemporâneo tem muito essa cara. As empresas contemporâneas têm muito essa cara. Quer dizer, eu finjo que eu sou legal e membro do time, mas eu sei que a regra do jogo, no fundo, não é essa. Então, você tem um problema na construção do vínculo. Se eu tenho problema na construção de vínculo, eu não tenho engajamento e motivação para cooperar para ganhos coletivos de médio e longo prazo. Eu entro de costas. É da natureza do ser humano. E não dá para dizer que as pessoas estão erradas. Né? Se o jogo não é ético, ser ético não é estar certo, é ser otário. Porque a ética media uma relação
entre dois seres humanos em que há conflitos no meio, você vê, tá, o que é aquilo que eu não faço contigo que eu não gostaria que você fizesse comigo e vice-versa, e a gente tem um acordo de respeito mútuo, o pacto que a gente selou vale. Mas o discurso da liderança nas organizações e o discurso da área de RH é de mundo de Alice, todo mundo sabe que na realidade não é aquilo que está rolando. Então, você tem muita dificuldade para de fato criar as coalizões que as empresas gostariam de ter para ganhos futuros. Então, quando a gente fala da falta de fidelidade da geração Y, a geração Y está pagando a mesma moeda. Se as empresas não são fiéis, eu vou ser por quê? E aí você começa a ver um jogo complicado de como é que eu retenho essas pessoas, como é que eu retenho o talento. E as pessoas ficam, por que eu vou dar o meu máximo se eu posso ser demitido a qualquer momento e se o cara ali da esquina está me pagando um pouco melhor? Quanto mais as empresas têm dependência desse capital intelectual, mais esse jogo aparece, da volatilidade e da falta de vínculo. E a gente está vivendo isso muito hoje. Então, quando a gente fala em liderança, a gente está querendo resolver um pouco esse problema. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz se o esgarçamento dos vínculos chegou nesse ponto? Quando você tem culturas muito integradas, com um senso de missão e um pacto ético percebido como verdadeiro, você tem uma qualidade de engajamento ímpar. Mas você não consegue fazer isso sem um plano de longo prazo. Então, as empresas japonesas fazem, mas elas fazem com contratos vitalícios. Em muitos momentos isso é benéfico, em alguns momentos foi terrível, né? Então, quando você olha para o caso da Nissan, que trouxe um presidente estrangeiro para poder fazer os ajustes que a empresa precisava fazer para sobreviver num cenário de competição acirrada, provavelmente porque nenhum japonês teria coragem de violar um pacto de lealdade tão valorizado culturalmente. Tem casos na indústria japonesa disso, de uma planta absolutamente nova, moderna, toda montada com robótica, ser fechada e a antiga, mais mão de obra intensiva, ser mantida, justamente para preservar a qualidade do pacto que unia aqueles indivíduos. São razões culturais bastante profundas que, se vocês quiserem, a gente mergulha nelas com alguma especificidade depois para tentar entender por que isso se dá desse modo no Japão. Sobre a meritocracia, você deu o exemplo ali da Petrobras. Eu tenho visto realmente várias empresas com o mesmo dilema, né? Em que medida tira a coletividade do grupo ao estabelecer uma gestão por meritocracia. E a minha dúvida é justamente como calibrar essa questão. Por exemplo, logicamente depende da natureza da organização e tudo isso, mas aí vem um pouco da sua opinião mesmo. Se você tivesse para prover serviço de consultoria hoje para a Petrobras, você defenderia uma gestão mais coletivista ou até que ponto isso vai até uma meritocracia individual? Assim, o que a teoria mais moderna diz a esse respeito? Então, o que a gente vê em termos de cultura é que não tem certo nem errado, tem mais ou menos adequado. Organizações que dependem de investimento em ativos, em bens específicos da firma, esse é um conceito econômico, né, o asset specificity. Se eu preciso que o meu empregado faça investimentos que são asset specific, é melhor ter uma cultura mais coletivista. Porque o que acontece? Isso vai garantir que as pessoas vão se sentir confortáveis em fazer esse investimento. O que seria isso, por exemplo? A Petrobras é a única empresa que tira petróleo do pré-sal. Ela que detém a tecnologia para tirar petróleo de águas profundas. Ela precisa, para isso, de um monte de geólogos que fez mestrado, doutorado e especialização em paleontologia submarina de 5.000 metros de profundidade. Por que o indivíduo faria esse esforço todo se ele pudesse ser demitido e se ele pudesse ser cobrado por meritocracia de curto prazo, pensando num caso extremo? Uma pesquisa como essa pode demorar anos para se concretizar. O retorno sobre aquele trabalho, ele é super no longo prazo.
Se eu começo a cobrar meritocracia de curto prazo e eu não consigo, de fato, diferenciar mérito no curto prazo, o que eu vou fazer é criar uma regra do jogo que vai fazer com que o indivíduo não queira fazer investimentos no médio e no longo prazo em bens específicos da firma, como conhecimentos que só aquela empresa pode usar. Se a Petrobras decidir demitir todos os SEMPs, onde que essas pessoas vão trabalhar? Nem no concorrente, né? Nem que elas mudem para a Europa para trabalhar em empresas europeias, elas vão ter muita dificuldade de usar esse conhecimento. Então, se eu trabalho com inovação disruptiva, eu preciso trabalhar desde a ciência básica, eu preciso ter uma projeção de muito mais longo prazo. Se eu começo a fazer diferenciação de curto prazo, eu posso punir essa inovação. Então, essas são questões curiosas. Agora, isso talvez não se aplique à BR. A BR possa ter mais diferenciação meritocrática, porque ela já está na ponta do varejo. Em que sentido como é que eu consigo diferenciar ou dizer que o operador, de fato, mais colaborou para o resultado financeiro da empresa? É muito difícil fazer isso. Você não consegue numa empresa de processo contínuo. Então, a meritocracia em empresas de processo contínuo, ela precisa ter uma outra cara. Né? Eu preciso ver, por exemplo, que tipo de problema persistente eu preciso que a operação da refinaria tal consiga resolver, para ver quem foi que gerou a melhor solução ou contribuiu mais para a remoção daquele problema. Mas aquilo não necessariamente se vincula ao resultado financeiro de curto prazo da empresa. Então, para implantar a meritocracia de fato, e esses valores estão presentes na Petrobras de alguma maneira, a Petrobras tem até uma gíria que fala de que a empresa ganharia muito se a gente acabasse com o tráfico de drogas dentro da empresa. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, o tráfico de drogas é o seguinte, tem uma droga na minha equipe. O que eu faço? Eu tento passar a droga para a equipe do outro. Né? Aí o outro tenta pegar aquela droga e passar adiante. Tudo vai parar na mão do Thales lá, que como área de RH, é ele que comanda o tráfico de drogas. Né? Ele faz com que as drogas circulem sem ser demitido. Aí, Thales. No Japão tinha uma palavra para isso, que era o Madogi Wazoko, que quer dizer a tribo que tem que sentar do lado da janela. Cara, o que a gente faz com aquele cara que é muito ruim se eu ganho emprego vitalício? Bota perto da janela para ficar olhando para fora, atrapalhando um pouco. Né? Então, os japoneses, como são mais pragmáticos, você já sabe que se você sentou do lado da janela, cara, ninguém desrespeita mais como um cara de entrega consistente. A Petrobras, como a brasileira é bonzinho, a gente não faz isso descaradamente, a gente só fica exportando o cara para ele ficar circulando. Então, é claro que se eu tenho empresas coletivistas, eu tenho que dar um jeitinho nisso. Mas esse jeitinho custa muito barato em relação ao que eu ganho com um modelo mais coletivista. Né? Mas isso se aplica para a Petrobras, isso se aplica para algumas empresas japonesas, isso não se aplica para as Casas Bahia, provavelmente.